Olá, amigos do canal História e Arte, tudo legal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História com MBA em História do Brasil. Perdão, MBA em História da Arte, desculpe. E especialização em História do Brasil, olha, confundindo as coisas. É porque os meus dias têm sido muito corridos, amigos. Então, tanto que eu já estou com aproximadamente 2 meses sem falar com vocês, né? Sem trazer um novo podcast. Isso é devido, assim, para quem tem acompanhado em alguns podcasts, né? Em alguns áudios, porque eu estou em processo de conclusão da minha atual pós-graduação, Lato Sensu, né? Minha nova especialização, que é em docência. Ainda não tenho título, mas terei em breve. Em docência para educação profissionalizante, técnica e tecnológica, ou também conhecido como EPT, Educação Profissionalizante e Tecnológica, onde eu estou me especializando para atuar como professor nessas áreas, formação de profissionais, futuros profissionais, né? De formação profissionalizante inicial, né? Ou cursos técnicos e cursos tecnológicos, que é o antigo Politécnico, atualmente chamado de tecnológico. Esse já tem peso de equivalente a nível superior e são normalmente ofertados por faculdades, universidades, e eu vou estar podendo atuar no futuro próximo nesse mercado de trabalho com essa especialização do Instituto Federal. Estou muito feliz que é um novo mercado que se abrirá para mim, né? E eu gostaria de falar hoje nesse podcast justamente sobre o mercado de trabalho. Eu já falei, eu acho que no meu primeiro podcast, se não me engano, tá aqui, que é Vamos Falar sobre História, né? E aí eu falo especificamente do mercado de história, de um pouco do trabalho de história, campos de trabalho. E esse, no caso, é para qualquer docência, qualquer docente, e os tipos de trabalhos que nós podemos fazer. Se você está começando agora, você ainda é um estudante, ou se você já está há algum tempo no mercado. Se você é um professor antigo, bem mais antigo que eu sou razoavelmente um professor novato, assim, de poucos anos de carreira, assim, já atuando, mas propriamente como profissional, literalmente do mercado, tenho poucos anos de carreira, né? Alguns já devem saber nos outros podcasts que eu também tenho formação técnica e eu não abandonei essa formação, pelo contrário, eu ainda atuo com ela também, que é o técnico em massoterapia. E eu atuo nesse mercado e será um mercado que eu vou também atuar com docência profissionalizante. Será o mercado de massoterapia em breve, após o recebimento desse título. Eu posso atuar sem esse título, mas eu quero esse título para poder dar um peso a mais antes de eu começar a ministrar aulas no mercado de massoterapia, em especial formação inicial ou cursos de aperfeiçoamento, né? E a princípio, eu queria falar sobre vocês sobre mercado de trabalho, seja para a área de história ou outras docências. Basicamente 3 mercados. O serviço público, tá? Seja em uma das 3 esferas, municipal, estadual ou federal, o serviço privado e o serviço voluntário, tá bem? Eu vou começar pelo serviço público. Eu não comentei isso com vocês ainda, mas eu atualmente estou funcionário público. Por que estou? Porque eu sou temporário, eu sou servidor público temporário da Prefeitura do Rio de Janeiro, desde janeiro desse ano. Eu ainda não havia comentado com vocês ainda em nenhum desses podcasts. Eu, dentre tantos concursos que eu sempre faço, sou concurseiro mesmo, já há alguns anos, e agora tenho focado mais em concursos voltados para a área da educação, né? Eu também faço processos seletivos, e aí tem a diferença entre processo seletivo e concurso. O concurso normalmente visa ter estabilidade, ou seja, ser de carreira, e o processo seletivo não. O processo seletivo ele pode ser tanto um processo seletivo para uma empresa privada, como também para serviço público, porém ele não oferece estabilidade. O processo seletivo para empresas públicas são serviços temporários, eles têm prazo determinado. Eles podem durar de 2 anos até, se eu não me engano, pela lei, 5 anos, se eu não estou enganado, segundo a lei trabalhista.
voltado para empresas públicas, mas normalmente eles duram 2 anos, tá? No máximo 2 anos, normalmente. E eu passei em um desses processos seletivos para o serviço público, no caso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o município vizinho ao meu, sou de Niterói, cidade de Niterói, e passei para atuar como professor auxiliar no serviço público do Rio de Janeiro. Tem sido uma experiência muito legal, assim, estou ganhando uma bagagem bem interessante. Fui alocado numa área que não é especificamente a minha formação principal, que é história, né? Que é o que eu trago sempre para vocês aqui, história, com conteúdo ligado ao mundo das artes, que é uma das minhas pós-graduações, no caso meu MBA. Fui alocado com a educação infantil, que para mim, assim, eu não esperava, porque eu achava que eu fosse ser alocado no Fundamental 2, que é a nossa formação, né, para quem faz professor 1, né, ou no caso formação específica, licenciatura específica. Nós trabalhamos com Fundamental 2 e ensino médio, isso com a licenciatura básica, fazendo somente a licenciatura. Mas não, eu fui alocado conforme a necessidade da prefeitura, que era o serviço infantil, educação infantil. Apesar de eu ter cursos de extensão voltados à educação infantil, foi uma surpresa para mim ser chamado para a educação infantil, propriamente dita. Mas está sendo uma experiência muito legal. Eu, como comentei, estou desde janeiro atuando com educação infantil, então assim, tem alguns meses, né, aproximadamente, já estou caminhando para o meu 5º mês atuando, né, no serviço público com a educação infantil, no serviço municipal, na esfera municipal. E é bem legal, tô achando bem legal, gente. Assim, as crianças me acolheram assim, de uma forma muito incrível. Educação infantil, ela contempla, nesse caso, a pré-escola, tá? Ou seja, formação de 4 a 5 anos de idade, tá? Antigamente chamávamos de jardim de infância, né? Então hoje essa nomenclatura mudou. Temos a creche, que é de 0 a 3 anos e não é obrigatório. E temos a educação, que está dentro da educação infantil, e temos a pré-escola, que é obrigatório, e é de 4 a 5 anos de idade. Depois disso entramos propriamente no fundamental, e aí é o fundamental 1 a partir dos 6 anos, tá bem? Isso só falando um pouquinho de pedagogia, porque eu gostei tanto do mercado que, assim, eu comecei a estudar pedagogia, e agora compartilho com vocês mais uma formação que eu tô voltando, né? Na verdade, eu já cursava pedagogia em 2022, foi quando eu comecei a me interessar por pedagogia. Parei, tranquei na época e voltei porque faz muito sentido trabalhar com educação infantil e voltar a estudar pedagogia, no meu caso, propriamente dito, para poder entender melhor o que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho até que posso dizer que pedagogia seria um curso complementar para qualquer licenciatura, porque eu vejo pedagogia em tudo hoje. Apesar de ter a minha formação de história, eu vejo o quão importante é a formação de pedagogo. Eu sei que pedagogia tem várias áreas de atuação, mas eu digo propriamente pedagogia como professor ou como professora, sendo licenciado, tá? Não digo nos serviços em outras esferas, que o pedagogo também pode atuar. Eu digo propriamente para a sala de aula, para o chão da sala de aula. Outros ambientes. Então, assim, é muito bom, galera, o serviço público, seja ele de temporário, como é o meu caso, que é por tempo determinado, ou de preferência de carreira, para quem tiver oportunidade. Eu não desisti de ter um cargo público fixo, então, se você sonha com um cargo público fixo, continue tentando, ou se você já é um servidor público, já sabe, né? Tem coisas boas e ruins, como qualquer emprego, a gente não pode romantizar. Isso é uma frase que eu já ouvi e que eu realmente levo hoje muito ao pé da letra, que pensar que tudo vai ser perfeito, não existe isso, infelizmente. Nem tudo são rosas, como dizem. Então, assim, mas vale a pena, tá? Mesmo que seja temporário, como eu disse, no caso por processo seletivo. Então esse é um mercado muito bom, tá? Para quem quer atuar no mercado, seja você novato ou que está um tempo parado. Eu digo tempo parado porque eu conheci professores que estavam parados desde 2000 e alguma coisa, 2003, e por algum motivo, não posso dizer qual,
e foi uma opção aí entrar como professor temporário, tá? Da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tá aí minha sugestão. Isso não é algo só para o Rio, acontece em nível de Brasil. Tem que sempre que acompanhar os processos, tá? Um site que eu posso sugerir a vocês é o PCI Concursos. Tem muitos outros, mas o PCI Concursos é o que eu mais utilizo e é gratuito para acessar. Não precisa de cadastro, nada disso. PCI Concursos. Então, fica aí minha sugestão. E a segunda esfera de trabalho, assim, para nós, docentes, né, professores, é o serviço privado, né, as escolas privadas, particulares. É uma outra opção. Tem variadas escolas privadas hoje, de diferentes escalas. Normalmente não paga... Depende, eu ia falar que não paga tão bem, mas depende da escola. Então, assim, normalmente no serviço público a gente, além de ter uma certa estabilidade, mesmo sendo temporário, você tem uma certa... Não a estabilidade como um funcionário de carreira, mas você tem uma certa estabilidade. Normalmente você recebe um pouquinho melhor, mas a depender da escola você ganha um pouco mais ou menos, mas é uma oportunidade também para quem está começando ou para quem já é do mercado e já conhece o mercado. Então a escola particular também é uma opção legal para você que é docente, seja de história, de matemática, de inglês, português, filosofia, sociologia e afins, tá bom? E por fim, se você está começando mesmo do zero, tá do nada, quer experiência, serviço voluntário. Já falei sobre isso uma vez. Eu mesmo já atuei com serviço voluntário logo no início da minha titulação, para fins de ganhar bagagem. Eu falo aqui o nome dos canais, eu não sei se eles ainda existem, mas já falei anteriormente com muito orgulho, que foi Line Up Líderes, onde eu pude trabalhar com aulas de reforço, sempre com pessoas com baixa renda, né? Focando para jovens de baixa renda. Temos também, foi o projeto Dínamos também, que fica em Alagoas, e eu pude trabalhar de forma remota, ou seja, home office, de forma mais sendo voluntário, tá? Eu não era remunerado, mas ganhei uma bagagem, foi legal, tá? Então o serviço voluntário é muito legal para isso, tá? Além de você estar ajudando outras pessoas, você está ganhando experiência, beleza? Alguns te oferecem documento, certificado, outros não, infelizmente. É sempre bom ter um título, né? Um certificado confirmando que você fez aquilo, mas nem todos oferecem, infelizmente. Mas você pode conversar com as pessoas responsáveis, que de repente elas podem te dar se não for certificado, pelo menos uma declaração confirmando que você atuou daquela época, daquele período X ao período Y com eles. É legal, tá? E temos aí os estágios remunerados e não remunerados também, né? Os obrigatórios e não obrigatórios. Obrigatório, que é o estágio tradicional dos cursos, e os não obrigatórios, que normalmente são remunerados, tá? Até alguns obrigatórios são remunerados, mas normalmente temos os não obrigatórios que também são remunerados, e também as prefeituras oferecem, inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá bom? Eu digo isso porque eu tenho colegas na escola que eu estou atuando que estão estudando e passaram o processo seletivo para serem estagiárias remuneradas. No meu caso, eu não atuo como estagiário, eu atuo como contratado. Eu sou servidor público contratado. Eu sou, assim, dentro da esfera, eu tô, digamos assim, um pouco acima do estagiário. Mas eu sou auxiliar, então eu sou abaixo do professor regente, que é o professor principal. Eu ajudo o professor regente e trabalho junto com o estagiário. Então eu ajudo tanto o professor regente, ou seja, o professor principal da sala de aula, como também auxilio outras questões ligadas a pedidos da própria diretoria da escola. Então, gente, assim, basicamente esse é o podcast de hoje, falando dessas 3 áreas para docência que você pode estar atuando, e você vai estar ganhando bagagem. Se você é novo no mercado, como eu disse, eu estou pensando muito no pessoal que está começando agora, que ainda está estudando ou que está querendo entrar no mercado e não sabe por onde, tá? Então, assim, mas claro que serve para todos, o que eu estou dizendo. Então, seja no serviço municipal, estadual ou federal, tem essas oportunidades
não só de concurso público, mas de processos seletivos para ser temporário por um período, tá bom? O privado, que é o tradicional, que você pode tentar em várias escolas, é bem concorrido muitas das vezes por processo seletivo também, normalmente, mas vale a pena também para você ganhar bagagem. O serviço voluntário, que sempre tem, vou até dar um site para vocês, Atados, tá? Se você quer trabalhar com serviço voluntário e não sabe por onde ainda e focado na educação, tem outros, tá? Mas eu já vou dar essa sugestão. Atados é o nome do site. É só jogar no Google. ATADOS, Atados é o nome do site. E lá você vai poder achar serviços na área da educação, na sua área, assim, no seu estado, a nível de Brasil, tá? No meu caso, eu boto Rio de Janeiro e próximo a mim de preferência. E assim, próximo a mim que eu digo assim, nas localidades próximas. E você pode ser um voluntário. Foi assim que eu comecei com o Lineup Líderes e também com o Dínamos. Nesse caso foi a nível de Brasil, esses dois. Eu atuei remotamente durante a pandemia, o período de pandemia. Então foi uma experiência bem legal. E agora, tendo essa oportunidade de, como chamamos, né, no chão da escola, no serviço público, na educação, e futuramente espero ter uma outra oportunidade de serviço público, mas de forma fixa, né, de forma estabilizada, ou seja, por meio de concurso. Gente, estou fazendo esse podcast também para quebrar esse tempo, essa barreira de tempo de quase 2 meses sem conversarmos aqui no Story Art. Ainda vou trazer mais uma curiosidade da história da massoterapia, porque eu comentei, né, que eu fiz alguns podcasts e eles foram devidos à minha conclusão, quase minha conclusão, né, meu curso de docência, né, para a educação profissionalizante e tecnológica do Instituto Federal. Eu tinha que gravar mesmo num podcast, então assim, por isso que eu gravei aqui no Story Art. E eu pensei em apagar, eu comentei isso, mas achei que valeria a pena. Eu vou falar um pouquinho daqueles conteúdos e vou aproveitar e falar um pouquinho de massoterapia com vocês, uma parte da história da massoterapia, brevemente, num podcast bem futuro, bem próximo, tá bom? É isso, galera. Um abraço para todos e espero vocês no próximo podcast aqui do Story Art.